Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com você para a gente ter acesso a esse slide e eu anexo para você, tá? Na aula de hoje esses slides, tá? Para você também ver o passo a passo aí no seu computador, além do vídeo com a explicação, tá bom? Então tá aqui, vamos juntos, ó. Tenha pessoal junto aí, caso você já tenha batalhado com esse exercício, pega no seu caderno, vê o passo a passo, vê cada linha de resolução, porque como eu também vou fazer aqui por linha, né, por passo a passo, às vezes você já compara, vê um sinalzinho que você fez errado, vê uma continha que não bateu, você já busca onde estava o possível errinho aí que você teve, tá? Então vamos lá, ó. O exercício 4 é esse, se não me falha a memória, da Federal do Ceará. Ele te dava essa malha múltipla aí no item A ele perguntava as correntes que passavam em cada ramo. Vou desenhar aqui só para a gente não se perder. Deixa eu pegar o marca-texto aqui, peraí. Marca-texto não, deixa eu pegar o laserzinho, já vai me ajudar. Ó. Ele queria saber a corrente que passava nesse ramo, ele chamou de I1 no enunciado, a corrente desse ramo I2 e a corrente desse ramo I3, ok? Pessoal, todo começo de exercício de Kirchhoff é necessário você desenhar as correntes que circulam aí pelos ramos do seu circuito. E aqui, pessoal, veio a grande dúvida aí, que inclusive eu lembro que acho que a Cecília foi a primeira pessoa que me perguntou. Lembro que eu gravei um áudio para ela e eu repliquei esse áudio aí várias vezes para várias pessoas que me fizeram a mesma pergunta, né? Professor, se eu desenho a corrente do jeito que o senhor mencionou lá no slide lá da teoria, a corrente, né, no gerador, ela sai da placa positiva. Então, a gente vai ter uma corrente I1 que sai daqui, uma corrente I2 que sai daqui, uma corrente I3 que sai daqui. Aí todas as correntes vão estar se juntando num nó e não tem ninguém saindo do nó. Como é que funciona isso? Né? É uma dúvida muito comum em circuitos de malha múltipla quando existe um gerador acoplado no ramo central, né? Que não era exatamente o exemplo que eu tinha colocado para você. Mas a sacada é a seguinte, pessoal. De olhar para o circuito do jeito que ele está montado, nós não sabemos quem vai ser gerador e quem vai ser receptor. Então não tem como saber se a corrente realmente em todos os geradores vai ter o sentido convencional, que é sair da placa positiva em direção à placa negativa. Então, por isso, pessoal, que quando você tem gerador na placa central, é plenamente normal e é necessário, inclusive, né, para que a lei dos nós ela coincida, né, ela seja satisfeita, é que a gente tem alguma ou algumas correntes invertidas do sentido convencional. Aí você me pergunta, professor, como que eu vou saber isso? Pessoal, não tem como saber a priori quais vão ser os sentidos reais de cada corrente. Então, o que eu digo para você? Desenhe as correntes de tal forma que duas coisas sejam satisfeitas. Primeira, que a lei dos nós seja satisfeita, que a corrente que entre no nó seja igual à corrente que saia. E segunda coisa, que em cada ramo, que em cada fio, passe apenas uma corrente. Não tem como num fio passar e um para um lado e dois para o outro lado. Isso não existe, tá? Então, se você satisfazer estas duas condições que eu mencionei, não haverá problema de resolução. Você vai conseguir resolver as malhas múltiplas. E se no final uma corrente sua der o valor negativo, você interpreta isso, como eu mencionei lá na teoria, que essa corrente foi desenhada no sentido contrário ao sentido real. Mas o valor obtido dela está certo, tá? Então perceba como eu fiz. Eu desenhei uma corrente I1 desse jeitinho aqui, saindo deste gerador. Quando ela chegar nesse nó aqui, que é o A, ela para. Ela não é mais I1. Toda corrente que chega no nó, ela nunca mais será a mesma, ok? Então, o que eu fiz? Quando essa corrente I1 chegar nesse nó, ela vai se dividir em duas partes. Um pedaço vai descer, chamado de I2, e um pedaço vai para lá, chamado de I3. Então, perceba, pessoal, que do jeito que eu desenhei, a lei dos nós está satisfeita. Corrente que chegou no nó A
e 1 se separou em I2 e I3. Professor, eu fiz diferente. Eu fiz o I2 subindo para o nó, chegando no nó, e fiz o I1 e o I3 saindo. Tá certo, pessoal. Fiz só o I1 e o I2 entrando, o I3 saindo. Não tem problema, pessoal. Não importa o sentido inicial das correntes que você colocou, contanto que a lei dos nós seja satisfeita, que alguém entre, que alguém saia do nó, isso é necessário. Não dá para todo mundo chegar, não dá para todo mundo sair do nó, né? E não dá para ter mais de uma corrente passando em cada ramo, em cada fio. Se isso tiver certo, se isso estiver feito no seu enunciado, a coisa vai bater, tá? Cecília, vou postar sim no iClass, tanto o vídeo da aula gravada, quanto esse slide lá para vocês terem acesso. Fique sossegado, vai ser postado, tá bom? Ô, professor, Pois não, pode falar, Matheus. mas pode então, tipo, mudar o sentido da corrente, fazer elas, tipo, chegar no positivo e sair no negativo? Pode, pessoal, Pode porque sem como, problemas? como eu comentei com vocês, alguém desse circuito vai ser receptor. E se a gente lembrar da aula do módulo 2, o gerador é aquele cara que libera a corrente, então a corrente está sendo liberada pelo sentido convencional, placa mais até placa menos, mas o receptor ele vai pegar essa corrente e vai transformar em energia útil ali pelo efeito Joule, né? O receptor ele é um eletrodoméstico, uma lâmpada, enfim. Então no receptor o sentido da corrente ele não é o convencional. E como a gente não sabe a priori de olhar para o circuito quem vai funcionar como gerador, quem vai funcionar como receptor numa malha múltipla, né? A gente vai ter que dar uma forçadinha de barra. No final, pela resolução das malhas, da lei das malhas, a gente vai ter a real noção de quem vai ser gerador, de quem vai ser receptor, de quem vai ter a corrente no sentido convencional, de quem não vai ter. Mesmo naquele exemplo que eu coloquei para vocês no vídeo da semana passada, tinha uma corrente que dava negativa. Ou seja, do jeito que a gente colocou, sentido convencional não era o real. Tinha uma corrente que estava engolindo o gerador, vamos dizer assim, tá? Então não há problema, seja no desenho seu do começo do exercício ou na resolução final, que alguma ou algumas correntes vão da placa negativa em direção à positiva. Porque daí, na verdade, esses caras vão ser receptores do seu circuito. Esse é o significado da ideia aí por trás da corrente fora do sentido convencional, tá bom? Para terminar o Beleza. desenho, pessoal, eu vou continuar aqui na análise das correntes, para a gente ter correntes passando em cada ramo, para você ver como a coisa encaixa. Ó, o I3 ele vai fazer a curvinha, ele vai descer aqui, passando pela bateria de 17, vai virar aqui e vai chegar nesse nó. Chegou no nó, para. Corrente não atravessa o nó. Agora, a pergunta é, depois desse nó B, que corrente que vai ter aqui? É a corrente I1. Por que é a corrente I1, pessoal? Veja como as coisas se encaixam. Olha nesse nó aqui de cima. Quem chega no nó é I1. Quem sai do nó é I2 e I3. Então, pela lei dos nós, o que eu tenho? I1 é igual a I2 mais I3. Perceba como dá certo também no nó aqui de baixo. Quem está chegando agora no nó? É I2 e I3. E quem está saindo do nó? É I1. Percebeu? Então, a lei dos nós ela está satisfazendo tanto o nó A como o nó B do jeito que eu escrevi. É claro que está havendo uma inversão. Quem entra no nó A é quem sai do nó B e vice-versa, né? Mas a equação ela permanece. E percebe também, pessoal, que a ideia de que em cada ramo passe uma mesma corrente está funcionando. Olha aqui, ó. Aqui em cada ramo está passando só ou I1, ou I2, ou I3. E aquela ideia de que a corrente que sai da bateria é a corrente que entra. Olha nessa bateria aqui da esquerda. Está saindo I1 e está entrando de volta I1. Nessa bateria aqui do meio, está saindo I2 e quando ela voltar, ela vai voltar a ser I2. Mesma coisa na bateria da direita. Ela sai I3 e entra I3. Então, você pode ter feito diferente, pessoal. A sua lei dos nós pode ter ficado I1 mais I2 é igual a I3. Pode ter ficado, sei lá, I2 é igual a I1 mais I3. Não há problema. Contanto que os sentidos sejam coincidentes com a forma como você escreveu a lei dos nós, vai dar certo a resolução.
Tudo isso porque a gente não sabe quem é gerador e quem é receptor no começo do exercício. Pela análise das correntes. Está claro o que foi feito, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Esse é o momento. Ô, Ok? professor, Fala, Picolino. ah, ele não precisa seguir sempre uma mesma linha, tipo positivo e sempre para o mesmo lado. Às vezes ele sai do positivo, mas vai para baixo. Não, pessoal, é o comentário que eu fiz, devolvendo também a dúvida no Matheus. Este é o sentido convencional da corrente, né? Será um sentido convencional quando as minhas plaquinhas funcionarem como um gerador. Aí sim a corrente sai do mais, vai para o menos. Só que como eu tenho nesse bendito desse circuito duas plaquinhas no fio central, no ramo central, se eu obedecer o sentido convencional de todas as correntes, eu teria I1 chegando no nó, I2 chegando no nó e I3 chegando no nó. E isso é impossível. Não tem como todas as correntes chegarem no nó. A lei dos nós não fica satisfeita. Eu preciso ter conservação da carga. Então, por que isso acontece? Porque com certeza, pelo menos um ou dois desses caras aí que estão desenhados, eles são receptores. Aí o sentido da corrente neles não será de acordo com o convencional. Aí vai ser do menos para o mais, tá? Então, como eu não sei, pessoal, a verdade é que na hora do desenho não faz muita diferença. Porque se eu tiver errado o desenho, no final a conta me mostra que a corrente vai ser negativa, mas o valor vai estar certo. Entendeu? Então eu preciso fazer um desenho para que encaixe novamente duas coisas. Primeiro, lei dos nós, conservação da carga, quem entra igual a quem sai. E segundo, em cada ramo, passar apenas uma corrente. Se isso estiver satisfeito, o seu desenho pode ter aí pelo menos 3 formas de ser feito, mas ele vai dar certo no final. Ok? Beleza, pessoal? Podemos avançar? Vamos lá, então. Agora vamos para a lei das malhas, que é o que pega um pouquinho. Então, eu copiei o circuito do jeito que eu fiz. Eu repito que você pode ter feito diferente, mas pode chegar no mesmo resultado, tá? Então, novamente, pessoal, vou fazer a leitura no sentido horário, que é a minha escolha. Lembra que eu comentei isso? Faça uma escolha e permaneça com ela eternamente para o seu cérebro ficar condicionado a se acostumar à leitura, ok? Eu não escrevi aqui no circuito, mas a ideia permanece como eu fiz na teoria com você. A malha da esquerda é a minha malha 1, a minha malha da direita é a malha 2 e a minha malha externa é a malha 3, ok? Então eu vou ler primeiramente a malha 1, a malha da esquerda no sentido horário. Vamos juntos então com calma aqui, pessoal. Estou começando deste pontinho aqui de cima, ok? Lendo no sentido horário. Piriri, 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 piriri. Não cheguei em ninguém. Faça a curva. Piriri, piriri. Cheguei aqui. Cheguei numa bateria. Tome cuidado, pessoal. Quando você for ler a DDP de uma bateria, você só depende de onde o seu sentido de leitura bateu primeiro nessa bateria. Se é na placa mais ou na placa menos. Não há necessidade de comparar o sentido da corrente para ler a DDP da bateria. É só o sentido de leitura. O sentido da corrente vai ser necessário quando a gente for avaliar o resistor. Aí sim. Então vamos ver aqui, ó. Bati primeiro na placa positiva da bateria. Então a DDP dessa bateria é positivo. E qual vai ser o valor? 6. Só o 6. Não multiplique pela corrente, ok? A DDP da bateria é a própria força eletromotriz dela que está vindo de fábrica. Não há necessidade de multiplicar pela corrente. Você vai multiplicar pela corrente na hora do resistor, tá bom? Precisamos lembrar disso com cuidado. Então, olha aqui, ó. Eu já coloquei a equação da malha 1 completa, mas vamos fazer por partes. Então, eu cheguei aqui, qual é o valor? Mais 6, ok? Continuo descendo. Piriri, piriri, cheguei no resistor. Eu estou lendo para baixo. E a corrente que passa nesse resistor também está para baixo. Então, se o sentido de leitura coincide com o sentido da corrente, a DDP desse resistor é
positiva. Tá aqui o mais. E qual é o valor de DDP de resistor? Pessoal, formulinha do Uri, R vezes I. Sempre assim. Então, a resistência é 4, que está aqui. E a corrente que passa nesse resistor é I2. Por isso que está aqui, mais 4 vezes I2. Ok? Perfeito? Continuo lendo no sentido horário. Piriri, 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 piriri. Cheguei aqui. Agora eu estou lendo para cima. Ok? E o sentido da corrente que passa nesse resistor também está para cima. Então, leitura coincidindo com corrente, sinal positivo. Qual é o valor? R vezes I. Resistência 2, corrente que passa nesse cara é I1. Está aqui, mais 2 vezes I1. Vezes I1. Ok? Continuo subindo no sentido horário. Cheguei na placa negativa desse gerador. Se eu bati primeiro na placa negativa, a DDP desse cara é negativa. E qual é o valor? 6. Pela conservação de energia, somo toda essa pataquada e isso vai dar 0. Ok? Pessoal, alguma dúvida sobre a leitura da malha 1? Esse é o momento. No caso, Ok? são vários URIs, né, professor? Tipo, várias equações URI, né? O URI a gente faz para cada resistor e o gerador ou receptor a gente pega só o valor da eletromotriz dele. Mas realmente vai ter um monte de Tá, URI embutido aí. É verdade, não tem como fugir disso. beleza. Tá bom? Podemos avançar? Professor, Fala, André. isso, mas isso depende o sentido do gerador? Depende. Porque ó, essa equação que eu escrevi, ela pode ter ficado diferente para você, para qualquer um que está aí assistindo a aula, se, por exemplo, nessa malha, na malha da esquerda, a sua corrente tivesse desenhado em outro sentido. Aí alguns desses carinhas aqui seriam trocados. Se você escolhe ler no sentido anti-horário, você também vai ter diferença. Então percebe, essa é a equação da minha malha, do jeito que eu coloquei o sentido e do jeito que as correntes estão desenhadas. Então é importante você avaliar se houve alguma diferença no seu desenho, porque daí também vai ter diferença do jeito de escrever. Percebeu? Sim. Por isso que a gente tem que avaliar caso por caso como foi feito cada exercício. Essa é a equação da malha do jeito que eu fiz, do jeito que está desenhada a corrente e do jeito que eu escolhi a leitura. Tudo bem? Ok. Se tiver alguma coisa diferente, pessoal, avalie, mas se no final o resultado der diferente, aí a gente tem que ver se deu alguma caquinha. Porque mesmo fazendo assim de formas diferentes, usando correntes em sentidos diferentes e usando um sentido de leitura diferente, o resultado final tem que ser o mesmo, porque a gente está avaliando o mesmo circuito. Então, se no final o seu resultado não bater com o que a gente passar aqui, me manda, a gente avalia aonde deu o probleminha, tá bom? Malha 2, pessoal, vamos lá. Eu estou na malha da direita agora. Malha da direita. Começando aqui de cima do ponto A, ok? Sentido horário. Piriri, 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 piriri. Cheguei no gerador. Bati primeiro na placa positiva. Então a DDP dele é positiva, tá aqui. E qual é o valor? 17 volts. Tá aqui. Continuo descendo, estou no sentido horário, bati no resistor. Estou lendo para baixo e a corrente que passa nesse cara também está para baixo. Então está coincidindo, a DDP desse cara é positiva. Valor R vezes I. Resistência 6, corrente que passa nele e 3. Ok? Continuo lendo no sentido horário, piriri, 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 dei a volta, cheguei nesse resistor. Atenção agora, porque eu estou lendo para cima, eu estou no sentido horário. Só que a corrente que passa nesse resistor está para baixo. Então, como há diferença entre o sentido da corrente e da leitura, a DDP desse cara é negativa. Está aqui, ó. E o valor, de novo, URI, R vezes I. Corrente, resistência 4, corrente que passa nele, I2. Está aqui. Continuo lendo para cima, porque eu estou no sentido horário, atinjo primeiro a placa negativa desse gerador. Então, a DDP dele é negativa, valor de 6. Junto toda essa tranqueirada, a soma dá 0. Ok? Dúvida sobre a malha 2, pessoal?
Beleza. Malha externa. Malha 3. Começo desse pontinho aqui de cima. Sentido horário. Piriri, 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 piriri. Cheguei aqui. O fio de cima aqui, esses dois fios de cima não tem nada. Cheguei na bateria. Atingi primeiro ela na placa positiva, DDP dela positiva, mais 17. Continuo lendo para baixo, eu estou no sentido horário. Atinjo o resistor. A corrente que passa nele também está para baixo. Então a DDP dele é positiva. Valor, R vezes I. Resistência 6, corrente que passa nele, I3. Perfeito? Continuo lendo. Desço, passo reto, estou na malha externa. Subi aqui a minha última curva, atingi o resistor. Estou lendo para cima e a corrente que passa nele também está para cima. Então a DDP é positiva. Valor, R vezes I. Resistência 2, corrente I1. Está aqui. Continuo lendo para cima, atingi o gerador na placa negativa. Então a DDP desse gerador, negativa, valor 6. Juntei tudo, deu 0. Alguma dúvida sobre a malha externa, pessoal? Professor, Pode falar, queridão. eu acho que já me falou essa, já me respondeu, mas vou perguntar de novo, só para garantir. Tem que fazer a malha externa, porque eu lembro que você falou que satisfaz só 3 equações, então tendo as duas internas mais a dos nós, não seria bom já? Realmente, pessoal, é uma análise interessante da gente fazer. Como nós temos 3 incógnitas, que são as 3 correntes, né? I1, I2 e 3, você precisa de 3 equações. Então, é suficiente para resolver o exercício ter as duas malhas, as malhas internas, né? E a lei dos nós. Porém, eu estimulo, pelo menos agora no começo aí, enquanto a prática ela não está, né, 100%, fazer a lei das malhas para a malha externa, porque a malha externa é uma prova matemática de que você não fez nenhuma caquinha nas outras equações, tá? Tanto que eu vou rearranjar aqui, vou melhorar as equações do jeito que elas estão escritas, e vocês vão ver que a malha 3 ela é uma consequência da malha 1 e da malha 2. Então, se você escreveu certo, você consegue chegar na malha 3 por meios matemáticos, substituindo a malha 1 na malha 2, tá? E especialmente fazendo uma subtração, né? Ou uma substituição da malha 1 com a malha 2. Então, resumindo a ópera, é suficiente malhas internas e lei dos nós. Apenas um jeito de você confirmar, se não teve nenhum problema, você faz a malha externa, ok? Beleza. Vamos lá então, pessoal. Copiei aqui a lei dos nós do nosso exercício, I1 é igual a I2 mais I3, e eu fiz também um rearranjo aqui das equações para ficar de uma forma um pouco mais simples da gente trabalhar. Então, olha o que eu fiz, pessoal. Na malha 1, olha como dava para simplificar bastante. Ó. Esse 6 positivo cancela com o 6 negativo. Ficou 4 e 2 mais 2 e 1 igual a 0. Aí o que eu fiz? Eu passei esse 4 e 2 para o lado direito, ele ficou negativo. Ficou 2 e 1 igual a menos 4 e 2. Pessoal, a física do problema terminou na escrita da última equação. A partir de agora é matemática, ok? O 4 e 2 passou para cá, ficou negativo. Aí esse 2, que está multiplicando o I1, eu passei por outro lado dividindo. Aí ficou 4 dividido por 2, 2. É daqui que veio essa equação já simplificada, I1 igual a menos 2 e 2, ok? O aluno antenado, ele bate o olho para essa equação, ele já sabe que uma corrente vai dar negativa. Ou seja, vai ter alguma corrente aí no meu desenho que não está com o sentido que eu desenhei, mas não tem problema. Tá? Malha 2, eu também rearranjei. Fiz 17 menos 6 dá 11. As outras correntes eu copiei. 6 e 3 menos 4 e 2, ok? Só juntei os números. Fiz a mesma coisa na equação da malha 3. 17 menos 6, 11. E as outras correntes eu copiei do jeitinho que elas estavam. 6 e 3 mais 2 e 1. E copiei a lei dos nós do jeitinho que ela estava. Perceba, pessoal, como eu comentei com você. A malha externa é um jeito de você confirmar
que as malhas internas estão certas. Olha como dá certo, pessoal. Faça uma substituição. Eu ainda não estou resolvendo o sistema. Pegue o I1 igual a menos 2 e 2, pega essa equação aqui da malha 1 e substitua na malha externa. Olha como vai dar certo. No lugar do I1, então, a gente está escrevendo menos 2 e 2, certo? Só que esse menos 2 e 2 está multiplicado por esse número 2 que está aqui, certo? Então, multiplica aqui comigo. Ó. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes e 2, que é exatamente a equação da malha 2. Percebeu? A malha 2 e a malha 3 têm os mesmos termos, 6 e 3, mais 11, só está mudando esse termo central. Só que esse termo central ele é igual pela equação da malha 1. Entendeu? Então tá aí, a malha 3 está mostrando que o que a gente fez até agora está certo. Essa é a ideia. Tudo bem? Posso avançar para a matemática? Agora a gente vai resolver o sistema. Tá bom? Podemos ir? Vamos lá então. Pessoal, copiei o circuito e copiei as equações do jeitinho que a gente tinha isolado. Tá? Então, o jeito que o circuito estava montado, né, como essas duas baterias aqui eram de 6 volts, eu já consegui isolar, ó, I1 em termos de I2. Está mais fácil, pessoal. Então, eu já consegui eliminar uma incógnita de uma equação. Né? Isso facilitou a minha vida. Porque agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação 1 e eu vou substituir na equação dos nós. Porque agora, se eu substituir essa equação, que tem duas incógnitas, numa equação que tem as 3, eu vou gerar uma outra equação que só tem duas incógnitas. Então, você percebe que o seu objetivo é ficar diminuindo o número de incógnitas. De 3 se transforma em 2, de 2 se transforma em uma, para você resolver a equação. É assim que a gente resolve o sistema, pessoal. Vai encaixotando uma equação na outra. Então, eu estou substituindo a equação 1 na equação dos nós. No lugar do I1, eu vou colocar menos 2 e 2. Então, tá aqui, ó. I1 virou aqui embaixo menos 2 e 2. Perfeito? O resto da equação dos nós eu copio. I2 mais I3. O I2 para isolar o I3, né? O I2 que está somando eu passo para cá subtraindo. Menos 2 e 2 com menos e 2 que passou, gerou o menos 3 e 2 que está aqui. Estou chamando essa equação de N', né? A equação dos nós modificada. Chame do que você quiser, tá? Pelo amor de Deus. Estou chamando de um jeito aqui para tentar organizar a nossa ideia. Então agora, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho uma equação que relaciona I3 com I2, certo? Então, em que equação original daqui do meu sistema aqui de cima, eu vou substituir esse N'? Eu vou substituir na equação que tem I3 e I2, certo? Para haver uma junção desses caras e só sobrar uma equação. É assim que se resolve o sistema. E qual é da equação lá de cima? Quem tem I3 e I2? É a equação número 2. Então, eu vou substituir o N' na equação número 2. Está aqui, ó. Substituir N' na equação 2. Então, no lugar do I3, que está aqui em cima, eu vou escrever menos 3 e 2. No lugar do I3 aqui de cima, menos 3 e 2. Ok? Não esquece do 6, que está multiplicando. Ele copiei aqui. Coloquei o menos 3 e 2, que é a substituição da equação N'. E o resto da equação 2 eu estou copiando do jeitinho que ela estava. Menos 4 e 2, mais 11, igual a 0. Ok? Acabou o exercício, pessoal. Agora chegamos numa equação de primeiro grau. Multiplica aqui comigo. Ó. 6 vezes menos 3, menos 18. Murilo, quanto é menos 18 com menos 4? Hein, Murilo? Eu? Quanto que é menos 18 com menos 4? Menos 22, né? Menos 22, é isso aí. Menos 18 com menos 4, menos 22. Eu juntei as correntes aqui, tudo bem, pessoal? Aqui essa parcela tinha menos 18, aqui tinha menos 4, chegamos em menos 22 e 2. O 11 que estava positivo passou para o outro lado negativo, ficou menos 11. Para isolar o I2,
o menos 22 que está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Menos dividido por menos, mais 11 dividido por 22, meio, mais conhecido como 0,5 ampere, que a gente está calculando uma corrente. Então, a corrente I2, por ter dado positiva, ela está exatamente do jeito que a gente desenhou aqui nesse meu desenho. Ela está descendo aquele ramo central. Se você descobriu uma corrente menos meio, com certeza você tinha desenhado ela para cima. O que não pode, pessoal, é obter um resultado diferente de 0,5. Aí você tem algum errinho para verificar. O máximo que pode acontecer é problema de sinal. Valor não pode dar diferente. Tá bom? Tendo o valor de 2, pessoal, eu vou substituir nessa equação aqui do N' para calcular I3. Então, aqui, ó, substituindo em N', o que eu vou ter? I3 é igual a menos 3 vezes I2. Só que I2 vale 0,5. Então, menos 3 vezes 0,5 menos 1,5 ampere. Carregue este sinal. Você precisa desse sinal. Então, a corrente I3 tem valor 1,5, só que o sentido dela está ao contrário do que eu desenhei. Então, ao invés dela estar no sentido horário, como está aqui, ela vai estar no sentido anti-horário, mas não tem nenhum problema. Tá? Tem o valor de 2, tem o valor de 3. Vou jogar na minha equação dos nós para calcular o valor de I1. Ou você joga nessa equação aqui, que é a primeira, já dava direto também, vai dar certo. I1 é igual a I2 mais I3. O I2 vale meio, o I3 vale menos 1,5. Você tem que carregar esse valor para resolver o seu sistema. Tá bom? Esse sinal. Meio menos 1,5 menos 1 ampere. Então, o valor da corrente I1 é 1 ampere, só que o sentido está ao contrário do que eu desenhei. Então, como fins de resposta, pessoal, como o item A do seu exercício, você coloca I1 igual a 1 ampere, I2 igual a meio, I3 igual a 1,5. Você não coloca os sinais negativos, né? A questão é que se ele perguntasse, não é o caso, né? Mas se ele perguntasse o sentido da corrente, aí você escreveria. Corrente I1 está no sentido anti-horário, corrente I2 está no sentido horário, ou para baixo, né, naquele ramo, e corrente I3 também está no sentido anti-horário. Mas esses valores não mudam, porque é um circuito só que a gente está analisando. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta sobre a matemática, sobre a substituição do sistema? E assim, pessoal, é treino, viu? É enxergar como as equações se relacionam, quem você substitui em quem, mas não perca de vista o seu objetivo. Transformar 3 incógnitas em 2, transformar 2 em 1, é sempre assim que você encaixota uma equação na outra. Ok? Tudo bem? Belezinha? E perceba uma coisa, pessoal. Como mais uma vez as coisas se encaixam. Olha os valores. I3, I1 e I2. E olha os sentidos, né? I2 deu positivo, ele está para baixo mesmo. Analisando esse nozinho aqui, ó. O I3 deu negativo. Então, ele está vindo para a esquerda aqui, né? Ele está vindo para a esquerda. E o I1 que deu negativo, ele também está vindo para a esquerda. Então, quem está chegando no nó A é o I3. Quem está saindo no nó A é o I1 e o I2. I3 vale 1,5. E quanto vale I1 mais I2? 1 mais 0,5, 1,5. Percebeu? Então, a lei dos nós está sendo satisfeita, mesmo havendo inversão de correntes, né? Porque como duas inverteram, houve uma compensação aí para a lei dos nós continuar dando certo aí, encaixando na resolução. Tudo bem? Beleza? Bom, esse era o item A, né? Esse era o item A do exercício, né? O item B, pessoal, ele perguntava a DDP, a diferença de potencial entre os pontos A e B, né? Tendo resolvido as correntes, pessoal, a DDP ela fica muito mais acessível aí, né, para a gente conseguir resolver a nossa ideia, tá? Então se liga na ideia aqui, ó. O que é DDP, pessoal? É diferença de potencial. Então na prática, o que o exercício está perguntando? Como esse D aqui tem a ver com diferença, né? É um potencial menos o outro, tá? VA menos VB.
Potencial do A menos potencial do B. Então, o que você vai fazer para descobrir essa resposta, pessoal? Você vai ler as DDPs entre o ponto A até chegar no ponto B, tá? Então, vamos ler aqui primeiro, ó. Cheguei no ponto A. Cadê aqui, ó? Aqui, meu marca-texto. Estou aqui no ponto A. Desci, cheguei num gerador. Qual é a DDP desse gerador, pessoal? É 6. Tá aqui. Só que como eu estou querendo calcular uma DDP, é uma diferença. Então, vai vir um sinal de menos. Esse sinal de menos tem a ver com a DDP, ok? Com a diferença de potencial. Agora, quando você continua descendo, aqui tem um menos, né? Finge que tem um menos aqui. Você chega nesse resistor. A gente vai calcular a DDP do resistor. Só que qual é o normal do resistor, pessoal? O resistor, ele gera potencial ou ele consome potencial? O resistor consome potencial. Por isso que está vindo esse sinal de menos aqui, ó. Então, esse menos tem a ver com o significado do resistor. Não confunda isso, tá? Então, aquele primeiro menos tem a ver com o significado do DDP. Diferença. Um potencial menos o outro. Este segundo sinal de menos tem a ver com o que acontece no resistor. Ele consome esse potencial, ele diminui. Então é menos. Qual é o potencial de um resistor? Pela formulinha do Uri, mais uma vez, R vezes I. Correto? O resistor vale 4 e a corrente que passa nele é I2. E a gente calculou no item anterior, o I2 vale meio, 0,5. Ok? Aí vem a regrinha de sinal aqui, ó. Menos multiplicado com menos, mais. 4 vezes 0,5 é 2. E 6 mais 2, 8 volts. Resposta final do item B do exercício. Ok? Tudo bem, pessoal? Então tome cuidado com esses dois menos, tá? Um menos tem a ver com o significado de DDP. E o outro menos, como a gente tem um gerador e um resistor, a gente tem que diferenciar o funcionamento desses caras. Na questão 5, ele pergunta a DDP também num ramo, e naquele ramo, naquele fio, só tem um resistor. Como só tem um resistor, pessoal, a gente pode colocar ele sendo positivo, porque vai ser o módulo, né? Não vai mudar o valor final da DDP daquele ramo. O importante é você considerar esse segundo sinal de menos aqui, quando houver um resistor no seu ramo aí. Tudo bem? Beleza? Show de bola, pessoal. Resolvida então a questão, o exercício 4, né? Podemos ir para a próxima questão? Ok? Então vamos lá. Questão 5, pessoal, era daqui de Maringá, né? Da Estadual de Maringá. Também um circuito de malha múltipla. Ele te dá aí desenhado desse jeitinho. Ele já foi mais parceiro porque ele te deu as correntes já desenhadas, né? Ele já deu no seu enunciado I1, I2 e 3 desenhadas no sentido real, tá? Então, se você obtiver na sua conta alguma corrente negativa, aí é você que errou, tá? Porque nesse caso ele já deu as correntes desenhadas do jeito que elas são, ok? Te deu os valores das resistências e te deu as forças eletromotrizes. Cuidado aqui, viu? Ó, as forças eletromotrizes estão medidas em milivolt. Já sei que tem gente que bateu na testa que não tinha visto isso. Milivolt, pessoal. Mili é 10 elevado a menos 3. Então você não pode pegar 0,24 e 0,1. Porque 10 menos 3, você vai pegar a vírgula e andar 3 casas para a esquerda. Concorda comigo? Cuidado com isso, tá bom? Deu uma travadinha. Espera aí. Voltou? Voltou, pessoal? Tá normal agora? Alguém me avisa se tá normal já? Tá normal. Beleza. Já me deram um toque aqui. Então vou falar o que eu estava falando antes. As forças eletromotrizes estão multiplicadas. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui para eu começar de novo. Vamos com calma. Voltei. Vamos lá. As forças eletromotrizes do seu enunciado estão escritas em milivolt.
Mili, pessoal, é 10 elevado a menos 3. Você não pode colocar na sua conta 240 ou 100. Você tem que colocar 0,24 e 0,1, tá? Porque 10 a menos 3 é pegar a vírgula e andar 3 casas para a esquerda. Se colocar 240 e colocar 100, vai dar errado o seu exercício, tá? Tome cuidado com isso. Vai ter que fazer algumas continhas com vírgula, tá bom? Pessoal, vamos um pouquinho mais rápido, porque esse exercício ele tem uma cacetada de afirmativa, né? Então, a gente vai resolver da mesma forma a lei das malhas, a lei dos nós. Vamos descobrir os valores das correntes para resolver as afirmativas, tá bom? Então, mais uma vez. Pela lei dos nós, do jeito que ele me deu ali, ó. Quem está chegando no nó B, é I1. Quem está saindo no nó B é I2 e I3. Então, a lei dos nós dessa forma, I1 igual a I2 mais I3, ok? Avalio novamente pelo sentido horário. Malha 1, malha da esquerda, malha 2, malha da direita, malha 3, malha externa, ok? Começando pelo ponto A, na malha 1, sentido horário. Andei, cheguei no resistor. Estou lendo para a direita, a corrente está para a direita. Então, a DDP é positiva. Deixa eu colocar o laserzinho aqui. Estou para a direita, corrente para a direita, DDP positiva. Qual é o valor? R vezes I. R1 vale 10, corrente I1 ainda não sei. Continuo no sentido horário, desci, cheguei nesse resistor. Estou lendo para baixo, corrente para baixo, DDP positiva. Qual é o valor? R vezes I. Resistência 15, corrente I2. Continuo lendo sentido horário, cheguei nessa bateria. Bati primeiro na bateria na placa negativa, na placa menor, né? Então a DDP dela é negativa. O valor de ε1 é 0,24, por causa do mili que está lá. Cuidado com esse cara, tá bom, pessoal? Eu tentei resolver usando 240 e 100, e no final, colocando 10 a menos 3, não dá certo, tá? Não dá certo. Menos 0,24, somei tudo, deu 0, pela conservação da energia, ok? Malha 2 agora, vamos lá. Malha da direita. Estou começando aqui nesse ponto B. Sentido horário. Andei, cheguei nesse resistor. Corrente está para a direita. Lendo para a direita, DDP dela é positivo. Qual é o valor? R vezes I. R3 vale 5, corrente I3 eu não sei. Continuo lendo no horário, cheguei nessa bateria, bati primeiro na placa positiva, na placa maior. Então, esse gerador vai ter DDP positiva. Mas o valor dele é 0,1, ok? Continuei no horário, andei, cheguei aqui. Eu estou lendo para cima, mas a corrente que está passando aqui está para baixo, certo? Então a DDP nele é negativa. Qual é o valor? R vezes I. Resistência 15, corrente I2. Juntei tudo, tem que dar 0. Malha 3, malha externa. Comecei do ponto A. Sentido horário. Andei, cheguei no resistor. Estou lendo para a direita. Corrente para a direita, DDP positiva. R vezes I. Resistência 10, corrente I1. Continuei para a direita, cheguei nesse resistor. Corrente para a direita, leitura para a direita, DDP positiva. R vezes I. Resistência 5, corrente I3. Fiz a curva, cheguei aqui, placa positiva do gerador. DDP positiva. Qual é o valor? 0,1. Malha externa, estou indo por fora, cheguei no ε1. Bati primeiro na placa negativa dele. Então a DDP é negativa. Qual é o valor? 0,24. Somei tudo, deu 0. Alguma pergunta sobre a lei das malhas desse circuito? Não? Ok. Rearranjei as equações. Tá? Aqui na primeira, eu só passei o menos 0,24 para lá. Passou positivo. Eu passei o 0,1 positivo para lá, ele ficou negativo. Aqui eu juntei 0,1 menos 0,24 dá menos 0,14. Quando eu passar para o outro lado, ele vira mais 0,14. Ok? Então, está aqui as equações das malhas. Vou para o próximo slide. Juntamente com a equação dos nós. Né? Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque ele não cancelou as eletromotrizes do mesmo jeito que cancelou no exercício anterior. Né? Mas vamos junto, pessoal. Olha o que eu fiz aqui. Ó. Eu peguei a equação dos nós
e eu substituir na equação 3. Pessoal, você poderia ter substituído na equação 1. Vai dar certo também. Porque ó, já está isolado o I1, percebeu? Então a sacada é substituir o I1 aonde tem I1. Ou na 1 ou na 3, tanto faz. Eu escolhi fazer na 3. Tá bom? É uma escolha minha. Vai dar certo se você fizer na equação 1 também. Então olha aqui, ó. No lugar do I1, eu vou colocar o quê? I2 mais I3. Ok? Não esquece de estar multiplicando por 10. E o resto você copia do jeitinho que estava. Faz um Chuveirovski aqui, uma distributiva. Ó. 10 vezes I2, 10 e 2. 10 vezes I3, 10 e 3. Somei com esses 5 e 3, 15. Ok? 10 e 3 mais 5 e 3, 15 e 3. Isso é igual a 0,14. Chamei essa equação de 3 linha. Tá bom? Então agora o que a gente tem, pessoal? Você tem essa equação 3 linha, que relaciona I2 com I3. E você tem a equação 2, que também relaciona I2 com I3. Então você já tem duas equações com duas incógnitas. Vão ser nessas duas que você vai focar. Né? Então olha o que eu fiz para resolver, pessoal. Eu peguei a equação 2 e dei uma rearranjada nela. Tá? Eu dividi a equação 2, todo mundo por 5. Por que por 5, professor? Porque eu quero isolar o I3. Né? Então, para isolar o I3, eu quero sumir com esse 5 aqui. Então, 5 dividido por 5, 1. Menos 15 dividido por 5, menos 3. Menos 0,1 dividido por 5, menos 0,02. Cuidado com as continhas. Tudo isso eu estou fazendo para isolar o I3. Professor, eu quero isolar o I2. Isola, irmão. Vai dar certo. Eu peguei o I3 porque ele tem um número menor aqui, ó, que é 5. Então, ao invés de dividir por 15, que é um número meio estranho, eu estou dividindo por 5. Foi só isso que eu fiz. Tá bom? Aí, para terminar, o menos 3 e 2, passei para lá, virou positivo. Então, aqui, ó, eu isolei o I3, tá vendo? Ó? I3 igual a 3 e 2 menos 0,02. Chamei de 2 linha. Então, agora o que eu fiz para terminar? Peguei essa equação 2 linha, substituí na equação 3 linha. Porque agora vai virar uma equação do primeiro grau para I2. A primeira corrente que eu descobri foi 2. Se você resolveu descobrir uma outra, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Tá bom? Então, olha o que eu fiz. Peguei essa 2 linha, substituí na 3 linha. Então, no lugar do I3, eu vou escrever tudo isso aqui, ó. Menos 3 e 2, menos 0,02. Ok? Então, vamos com calma que é matemática. Olha a 3 linha aqui, ó. 10 e 2 estou copiando. Mais 15 vezes. No lugar do I3, essa tranqueira aqui, ó. Ok? Que está aqui. Isso é igual a 0,14. De novo, vai cair em distributiva, pessoal. Não tem como fugir, tá bom? 10 e 2 eu estou copiando. 15 vezes 3 e 2, 45 e 2. Menos 15 vezes 0,02, faça essa continha com calma, vai dar 0,3. Tudo isso é igual a 0,14. Ok? Agora junta. 10 e 2 mais 45 e 2, 55 e 2. O menos 0,3 passou para lá e passou positivo. 0,3 mais 0,14, 0,44. O 55 está multiplicando, você passa ele dividindo. 0,44 dividido por 55 dá 0,008 ampere, que é também conhecido como 8 miliampere, né? É só uma outra forma de escrever, tá bom? Achando uma corrente, pessoal, a gente consegue achar as outras bem mais tranquilamente, tá bom? Então, o que eu fiz? Peguei esse valor de 2, substituí na equação 2 linha, que o I3 já está isolado, né? Ó. I3 é igual a 3 e 2 menos 0,02. No lugar do I2, ponho esse número aqui, 0,008. Né? Faça a continha. 3 vezes 0,008 dá 0,024. Isso menos 0,02 dá 0,004. Cuidado com os zeros aí para você não se perder, hein? Pelo amor de Deus, tá? 0,004 corresponde a 4 mA corrente I3.
Tendo I2, tendo I3, joguei na equação dos nós, somei as duas, calculei a corrente I1, 0.012, conhecido também como 12 mili. E como a gente já esperava, pessoal, nenhuma corrente deu negativa, né? Porque ele já deu para nós o desenho correto, tá? Pessoal, são muitas contas, eu concordo, tá? Mas são contas, tá? É resolução de sistema, é encaixotar uma equação na outra para diminuir de 3 para 2 incógnitas, de 2 para 1. Não tem como fugir disso. Queria te oferecer uma fórmula mágica para resolver sistemas ou para resolver leis de Kirchhoff, mas não dá para a gente fugir disso, tá bom? Alguma dúvida sobre essa parte, pessoal? Pode perguntar. Fique à vontade. Não? Então agora, pessoal, feito tudo isso, descobertas todas as correntes, a gente consegue resolver as afirmativas uma por uma, né? Então a primeira afirmativa te dá que no nó B de bola, I2 é igual a I1 menos I3. Vamos olhar de novo aqui no desenho. Ó. No nó B, eu sei que está chegando no nó I1, está saindo I2 com I3. Então está aqui a equação, né? Ele escreveu que I2 é igual a I1 menos I3. Pessoal, tá certo, né? Ele só passou o I3 para lá negativando. É a lei dos nós escrita de uma outra forma, né? Então tá aqui, ó. I2 é igual a I1 menos I3. Lei dos nós no nó B é uma afirmativa que está certa, ok? Item 2. A corrente elétrica I2 é menor que a corrente I3. Pessoal, a gente resolveu o valor das correntes, né? I2, ó. I2 vale 0,04, I2 vale 0,08 e I3 vale 0,04, né? Então, tá errado, né? Na verdade, I2 é maior do que I3, né? Então, item 2 é falso. Professor, tinha como fazer o item 2 sem descobrir os valores? Pessoal, eu lamento. Não tem como, tá? Aliás, muitos itens a gente precisava ter os valores das correntes aí, tudo resolvido para conseguir fazer as afirmativas, tá? Não tem outro jeito. Item 2 é falso. Item 4. O valor da potência elétrica fornecida ao circuito pelo dispositivo de força eletromotriz E1, está faltando aqui, ó, é igual a 2,88 mW. Pessoal, potência de força eletromotriz é π. É π. Por quê? É a corrente que esse gerador está liberando, vezes a tensão, vezes a força eletromotriz desse gerador. Então, potência é π. A corrente, pessoal, do 1, não vou ficar voltando toda hora o slide, mas depois você tem as anotações aí, você pode rever. A corrente 1, que é a que passa nesse gerador, era 12 mili. Então, é 12 vezes 10 elevado a menos 3. A força eletromotriz do ε1 era 244 mili, ou seja, era 244 vezes 10 a menos 3. Multiplique os números e depois multiplique as potências. Vai dar 2,88 vezes 10 elevado a menos 3. Como 10 a menos 3 é também conhecido como mili. Então, você pode escrever 2,88 miliwatt, a afirmativa correta, a número 4. Ok? Cálculo de potência do gerador, formulinha do π. Tudo bem? Alguma dúvida sobre esse item 4, pessoal? Não? Estou avançando, pessoal. Esse é o momento de você tirar suas dúvidas, ok? Se ninguém pergunta, eu vou em frente. Item 8. Aplicando a lei das malhas de Kirchhoff, a malha externa obtém essa equação. ε1 mais ε2 igual a R1 e 1 mais R3 e 3. Pessoal, essa afirmativa está errada. Se você rever a equação das malhas, depois você pode ver com calma, tanto no slide quanto na aula gravada, você vai ver que esse sinalzinho aqui está trocado. Ó, tá? É ε1 menos ε2. Tá? É aqui que tem um sinalzinho trocado, por isso que esse item ficou falso. Tá bom? A malha externa já está escrita lá no slide anterior, é só conferir o jeito que ela está escrita. Tá? Esse sinalzinho está errado. Tá bom?
Item 16. Olha lá, que nem caiu no outro exercício. A diferença de potencial entre os pontos B e D vale 150 mV. Essa aqui eu vou voltar para você enxergar, ó, rapidinho. Entre B e D, pessoal, é isso aqui, ó. Só tem um resistor, tá vendo? Ó? Não tem um gerador que nem tinha lá no outro exercício. Então, a DDP entre os pontos B e D é só a formulinha do Uri. É só o R vezes I que está caindo nesse resistor. Tá bom? É basicamente isso. Então, vai voltando, vai voltando, vai voltando. Aqui, ó. O R lá do meio era 15 ohms. E a corrente que passa ali no meio, a gente descobriu, era 8 mili. 8, 10 a menos 3. Fez essa multiplicação, deu 120 mili. Deu 120, 10 a menos 3. E não 150, como está no item 16. Então, ele é falso. Ok? Tudo bem? Item 32. A potência dissipada no resistor R2 vale tanto. Pessoal, potência dissipada em resistor não é π. Lembra disso? Potência dissipada em resistor é RI quadrado. É RI quadrado. π é potência do gerador ou do circuito. RI quadrado é a potência do resistor, que é algo que a gente já comentava bastante desde o bimestre anterior. Né? Então vamos lá. R2 vale 15, estava no enunciado, e a corrente que passava no I2, a gente calculou, era 8 mili. 8, 10 elevado a menos 3. O menos 3 não ficou elevado aqui, né? Depois eu ajeito para te mandar o slide, tá? Só que essa resistência tem que elevar ao quadrado ainda, tá? Então tome cuidado com as potências, com a regrinha do quadrado aí, tá? Faça essa continha, você vai chegar nesse valor. 0,96 miliwatt. 0,96 vezes 10 elevado a menos 3, né? Que é diferente do valor que ele te deu, então é mais uma afirmativa falsa, tá bom? Finalmente, o último item, item 64, o valor da potência elétrica dissipada pelo dispositivo de força contra-eletromotriz. Pessoal, contra-eletromotriz é um receptor. Lembra disso lá no módulo anterior? É como a gente comentou, pessoal. Eu não sei quem é gerador e quem é receptor. Só vou saber pelo sentido das correntes, né? O ε2 ele funciona como receptor. Mas para calcular potência, pessoal, continua sendo a formulinha do π, né? Porque é uma corrente que está passando num receptor. Então, mais um π para a gente utilizar aqui. A corrente que está passando lá no ε2, se você olhar lá no nosso desenho, era a 4 mili, que está aqui, ó. 4, 10 a menos 3. E o U é a contra-eletromotriz ε2, que estava no seu enunciado, era 100 mili, que é 100 vezes 10 a menos 3. Fez essas multiplicações, você chega em 0,4 mili, 0,4 10 a menos 3, que é exatamente o valor que está aí, item verdadeiro. Né? Então, a soma dos itens corretos, né? 1 mais 4 mais 64, 69. Ok? Tá aí. Pessoal, exercício trabalhoso, né? Muita coisa, concordo plenamente, não há o que se discutir, né? Porque ele não pedia só para descobrir as correntes, né? Depois ele perguntava aí 6 itens aí, cada um com 7 itens, melhor dizendo, né? Cada um com uma análise, alguns eram mais diretos, outros ainda tinham algumas continhas para fazer, tá? Mas tá aí, pessoal. Ótimo exercício para você treinar muitos aspectos, não só de Kirchhoff, como também aí de análise de potência, de DDP, que são as afirmativas. Pessoal, dessas afirmativas aí, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Esse é o momento, senão a gente já encerra a nossa aula, que aliás já passou de 1 hora, né? Ok? Tem gente que está com dúvida que não quer perguntar, tem gente que não sabe nem o que perguntar, mas assim, pessoal, a gente permanece aí à disposição, né? Eu espero que o slide aí, o passo a passo, te ajude a entender o que foi feito, porque a partir de semana que vem nós nos despedimos oficialmente aí da eletrodinâmica dos circuitos elétricos e entramos na parte final da eletricidade.
é o último conceito novo de física que você aprende na sua vida de ensino médio, porque daqui para frente, no segundo semestre, é só revisão do primeiro e do segundo ano. Nós encerraremos com o nosso amigo magnetismo, ok? Então, despedindo aí com chave de ouro, circuitos elétricos, leis de Kirchhoff, fechamos a ideia. Tá feito, pessoal. Vou disponibilizar a aula gravada, vou disponibilizar os slides para você lá na aula do ICLES de hoje, para você assistir com calma, fazer as suas anotações, tá bom? Qualquer coisa, pessoal, dá um grito aí por e-mail, a gente está sempre por perto, tá bom? E é isso, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Tchau, professor. Fiquem com Deus. Saudades, viu? Saudades de verdade mesmo. Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam dando conta do recado. Qualquer coisa, pessoal, dá um grito, a gente está sempre por perto. A gente está sempre disposto a ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Hashtag S2. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bom fim de semana, tá bom? Tchau, tchau.